Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Hoje a igreja de Cristo declara que é justiça de Deus. Amém. Mas não foi só isso por acaso, foi por isso aqui, ó. Porque alguém que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ah, mas eu não aceito isso. Porque eu não aceito. Meu irmão, não é questão de concordar ou não. É questão de você ter entendimento de alguém que não merecia nenhum mal, recebeu um mal, para que nós que não merecíamos receber o bem, recebêssemos o bem. Entende? Alguém recebeu o mal que nós merecíamos. Por quê? Para a gente receber o bem que nós não merecíamos. É verdade. Entende? Alguém recebeu o mal que não merecíamos, para nós recebermos o bem que nós não merecíamos. Vamos para o próximo. Esse Pai é maravilhoso demais. Romanos 6:11 diz assim, ó: assim também vós considerai-vos como mortos. Para quem? Para o pecado. Para o pecado. Nós temos de nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Às vezes eu não concordo com isso, porque eu não me sinto morto para o pecado. Parece que o pecado está dentro de mim, está assim, porque ainda não teve mente, olhos iluminados para entender que esse pecado lá, Cristo já foi punido no seu lugar, no meu lugar. Por isso que esse pecado já não, nós temos que nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em quem? Somente em Cristo Jesus. Somente nele. O próximo versículo está aqui, ó, Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedeceres às suas concupiscências. Isso aqui, esse pecado aqui que está falando, é as obras da carne. Nós não podemos, amados, deixar que reine em nós isso. E nós só vamos manter isso bem morto conforme nós nos alimentamos dia após dia do Evangelho da Graça. Se alimentando desse Evangelho, né? Não cumprindo a lei, nós vamos nos livrar de toda concupiscência da carne. Nós não vamos obedecer isso. Próximo versículo. Romanos 6:3 diz: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos, meu Deus, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Tem o próximo? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo de quê? Da lei. Essa lei é a lei mosaica. Essa lei era a lei dos 10 mandamentos. Nós não estamos mais sobre isso. Então, o pecado não terá domínio sobre nós, né? Porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo de quê? Da graça, do favor imerecido. Nós estamos debaixo da graça do Senhor, e aí o pecado, ele não terá domínio sobre nós. Isso é bom demais. É bom ou não é bom? É bom ou não é bom? É bom demais. Isso é bom demais. O próximo versículo está escrito lá no livro de Romanos mesmo, né? 6:15. Pois que havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Isso era o apóstolo Paulo falando. Agora porque está debaixo, né, da graça, vocês vão querer continuar pecando? De modo nenhum. De maneira alguma. Não podemos dar vazão a isso. Próximo. Não sabeis que daquele a quem
vos apresentais como servos para lhe obedecer. Sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue, que é essa doutrina da graça. E libertos do pecado fostes feitos servos de quê? Da justiça. Nós recebemos a justiça. Nós não fizemos algo para conquistar essa justiça. Jesus é a nossa justiça. E nós descansamos na justiça dele. Somos justificados por ele. Nós não conquistamos isso, amados. Nós recebemos da justiça do Senhor. O próximo? Tem? Quem tentará? Tá aí, ó, para aqueles que tentam nos acusar, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aí é bom demais, amados. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu Deus, acabou os versículos? Vamos lá, coloca o próximo. Oh, glória. 1 Coríntios 1:21 diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Salvar quem? Os incrédulos. É para salvar os incrédulos ou é para salvar os crentes? Crentes. Meu Deus. É aqui que dá o nó, hein? É aqui que dá o nó, porque no sistema religioso as pessoas, não, porque você tem que pregar, é para os ímpios, é para os pecadores, é para aqueles que não conhecem, é para... Gente, nós fomos salvos, e salvos de quê? Nós fomos salvos de um sistema religioso que imperava, mas aqui, ó, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. A loucura da pregação chama-se Evangelho da Graça, porque quando o Evangelho da Graça, quando as cartas de Paulo é lida e não é lido Moisés nas igrejas, né? Mas quando as cartas de Paulo é lida, dá até um nó, porque as pessoas não entendem. Dá um nó na mente, porque não entende aqui, ó. Quantas vezes nós lemos esse versículo e não se dava conta disso? Que Deus está chamando, salvando, pela loucura da pregação, os crentes, os que creem. E salvar de quê? Salvar desse sistema perverso que domina a mente das pessoas e não deixam elas enxergarem o quanto elas são salvas, o quanto elas são eleitas, o quanto elas são batizadas em Jesus Cristo na cruz, o quanto que elas são perfeitas, sem pecado. Então, as pessoas não se dão conta disso, e pela loucura da pregação, os crentes são salvos. Próximo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei está morto o pecado. Para os gentios, para a igreja de Cristo, não há lei, então não existe pecado. Não existe pecado sobre nós. Cristo já removeu de uma vez por todas. Próximo versículo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus fez o quê?